Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Graças a Deus. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Você que está nos acompanhando nesse momento, quer dizer que Deus tem algo muito especial para mim e para você. E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos orando, falando com Ele. Amém? Você, onde você estiver nesse momento, nos acompanhando, em casa, local de trabalho, até mesmo nos ouvindo através do rádio do seu carro, seja onde for, no seu celular, vamos estar na mesma frequência, unido pelo Espírito Santo de Deus, queridos. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado pelo descanso, ó Pai, da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela Sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. E ela renova-se a cada manhã. Obrigado pelo alimento sobre a mesa e obrigado pela família que o Senhor nos deu. Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando, ó Pai, através desse momento de reflexão da Tua palavra. Eu coloco a todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com Tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de divisão, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. E nessa manhã, nesse dia, eu quero falar com você sobre o pecado de Noé. Então hoje nós vamos refletir sobre um episódio marcante na história de Noé, e por que não dizer na história da recriação da humanidade. O homem que encontrou graças aos olhos do Senhor, ele após o dilúvio ali, Noé inicia uma nova fase de vida, mas paradoxalmente o seu pecado se torna uma lição muitíssimo importante para nós. E nós vamos explorar lendo o texto de Gênesis, capítulo 9, versículo 20 ao 27, que diz assim: Noé, que era agricultor, começou a plantar uma vinha. Quando ele tomou do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa e, colocando-a sobre os ombros, andaram de costas e cobriram a nudez de seu pai. Eles viram a nudez de seu pai, mas não olharam para ele. Quando Noé acordou do vinho e soube que o seu filho mais novo lhe fizera, disse: Maldito seja Canaã, que ele seja escravo dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem e Canaã, e que Canaã seja seu escravo. Que Deus amplie os domínios de Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Observe que aqui no texto, Cã entrou na tenda do pai sem permissão. Muitas das vezes nós entramos na vida das pessoas sem permissão. Não avisamos, queremos tomar conta de tudo, sem permissão. E vemos coisas que não deveríamos ver, porque nós entramos sem permissão. Bisbilhotamos. O contexto aqui de Gênesis 9 é que após o dilúvio, Noé e sua família são os únicos sobreviventes da criação de Deus.
Então Deus estabelece uma nova aliança com Noé, ali em Gênesis 9, versículo 8 ao 17, prometendo que nunca mais iria destruir a terra com água. E Noé, como novo patriarca, inicia a agricultura. Essa agricultura que Noé iniciou simboliza um novo começo e a restauração da ordem sobre a terra. No versículo 21, muitos falam da queda de Noé. No versículo 21 nós vemos Noé embriagado e nu. Esta embriaguez e nudez são simbólicas. A embriaguez representa a perda do controle e a nudez representa a vulnerabilidade. Veja bem que Noé era um homem justo, escolhido por Deus, mas ele sucumbiu a esse pecado da embriaguez. O fato de que Noé se embriagou pode nos lembrar da fragilidade humana diante dos vícios, principalmente da bebida. Mesmo os mais justos podem falhar. Isso nos ensina que precisamos vigiar dia e noite. Porque até mesmo aqueles que estão dentro da nossa casa podem nos acusar. Podem nos envergonhar. Aqui nós temos também a reação de Cã e também dos outros dois filhos de Noé. Cã, ao ver a nudez do pai, não age com respeito, como muitos filhos hoje não respeitam o pai e a mãe, desdenham de qualquer coisa, acham que sabe mais, acham que é isso e aquilo, e para que se importar com o pai e com a mãe? Então Cã expõe a fraqueza de Noé aos irmãos, mostrando uma falta de honra. Por outro lado, Sem e Jafé demonstram respeito e dignidade. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, prolongar-se-ão seus dias sobre a face da terra. Então, aqui Sem e Jafé demonstram respeito e dignidade quando eles cobrem a nudez do pai. Então aqui nós encontramos uma lição sobre como devemos lidar com os erros dos outros. Devemos lidar com amor e descrição, não com fofoca e apontando os erros, mas com amor e descrição. Temos também aqui o outro ponto, que é a maldição de Canaã. A resposta de Noé ao pecado de Cã resulta em uma maldição sobre Canaã, que seria o seu neto. Assim como Cã causou problema ao seu pai Noé, Canaã foi amaldiçoado. Então isso mostra a gravidade do ato de Cã. A maldição não é apenas uma consequência, mas também um reflexo das escolhas da vida que fazemos. E toda escolha tem consequência. Toda tomada de decisão tem consequências, tem repercussões. Eu comentei aqui outro dia que a vida resume-se a decisões e consequências. Até o horário para você despertar pela manhã para ir trabalhar é uma decisão tomada. Você pode acordar mais cedo, mais tarde. Agora, o que nós conseguimos extrair de aplicação prática para o nosso dia a dia? Primeiro ponto, reconhecendo a nossa fragilidade. Todos nós temos momentos de fraqueza e é vital conhecermos que mesmo em nossas melhores intenções podemos falhar. Precisamos de graça e perdão diariamente. O que podemos aprender é que Noé, um homem justo, caiu. Ele errou. Precisamos estar em guarda sempre. E sempre dependermos da força de Deus. Sermos dependentes de Deus. Não sermos dependentes daquilo que nós podemos fazer, mas de Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graça a quem? A Deus. Outro ponto é a importância do respeito e da dignidade. A atitude de Sem e Jafé nos ensina sobre a importância de proteger a dignidade dos outros, principalmente do ente querido, do próximo, mesmo quando eles falham. Aí vem aquela pergunta, né? Como nós reagimos à falha dos outros? Estamos prontos para cobrir a fraqueza? Ou vamos expor como muitos o fazem? Devemos sempre buscar restaurar e não condenar. Terceiro ponto são as consequências
das nossas ações. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. Tudo aquilo que nós escolhemos fazer tem consequências. A maldição de Canaã nos lembra da seriedade de nossas ações e como elas podem afetar não apenas a nós, mas também as gerações futuras. Que tipo de legado estamos deixando? Nós precisamos viver de forma que honre a Deus e também impacte positivamente aqueles ao nosso redor. Eu, recentemente, no meu livro, eu escrevi sobre legado, né? Esse aqui é o nosso livro, né? E quando eu escrevi aos meus filhos, eu botei assim: aos meus filhos Rafael, Yuri, Bruno e João, por compreenderem os momentos dedicados ao estudo da Bíblia, cuja finalidade é deixar um legado para que eles possam seguir adiante. Um dia, quando eu não estiver mais aqui, eles vão pegar os meus livros e vão ler e saber o que eu penso a respeito de Deus, da Bíblia e da vida. Isso é deixar um legado. Então existe essa necessidade. Precisamos viver de forma que honre a Deus e impacte positivamente aqueles que estão ao nosso redor. E o último ponto de aplicação prática é a necessidade de vigilância espiritual. O pecado de Noé nos ensina que nunca devemos subestimar a necessidade da vigilância espiritual. Em momentos de descanso e abundância, podemos ser tentados a relaxar em nossa vigilância. Devemos estar sempre alerta e orando para não cair em tentação. Então eu quero concluir dizendo aqui que devemos nos lembrar que todos nós somos suscetíveis ao pecado e assim como Noé precisamos da graça de Deus. Tem pessoas que estarão sempre apontando para nós. Eu estava conversando ontem com o João, meu filho, na despedida da rodoviária, que ele estava voltando, né? Veio passar as férias. Eu falei, olha, as pessoas na maioria das vezes vão lembrar de você pelos seus erros, não pelo seu acerto. Mas aqueles que te amam verdadeiramente, independente do teu erro ou do teu acerto, vão sempre querer o melhor para você. E assim é Deus. Vai querer sempre o melhor para mim e para você. Amém, queridos? Deus abençoe. Graça e paz.